Abra sua Bíblia comigo, vamos entrar na palavra do nosso Deus. Te convido a abrir comigo no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 em diante. A ira do Senhor tornou-se a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vá, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército que estava com ele: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e enumera o povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais quanto é agora, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que tem prazer nisto, ó rei meu senhor? Todavia, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Joabe saiu com os chefes do exército da presença do rei para enumerar o povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e na direção de Jazer. E depois foram para Gileade, terra de Tatim Hodsi. Dali foram para Dan-Jaã e ao redor de Sidom. Depois foram para a fortaleza de Tiro. Todas as cidades dos heveus, dos cananeus, saíram para a banda do sul. Verso 9. Assim, pois, Joabe deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel 800.000 homens valorosos que arrancavam a espada. E os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele enumerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que eu fiz. Porém agora, ó Senhor, eu te rogo, perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito neciamente. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor a Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe, pois, qual delas quer que te faça. Veio, pois, a Gade a Davi e fê-lo saber, dizendo: queres que venha 7 anos de fome na tua terra? Ou por 3 meses diante de ti, dos teus inimigos, enquanto estes te perseguem? Ou por 3 dias haja uma praga na tua terra? Delibera, pois, e agora me dê resposta, para que eu possa levar aquele que me enviou. Respondeu Davi e a Gade: eu estou em grande angústia, porém caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não caia eu nas mãos dos homens. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde amanhã até o tempo determinado, e morreram do povo desde Dan até Berseba 60.000 homens. Diga comigo: misericórdia. Ora, quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que faria ao povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu pequei, eu procedi iniquamente. Essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que o Senhor o havia dado. E então, olhando Araúna, viu que vieram ter com ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Perguntou a Araúna: por que tu vens a mim, rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti a eira, a fim de edificar um altar ao Senhor, para que a praga cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aí estão os bois para o holocausto, os trilhos dos aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: não, antes
te comprarei pelo seu valor, porque eu não oferecerei ao meu Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata, edificou um altar ao Senhor, lhe ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga sobre Israel. Dê uma salva de palmas bem forte. Que história, hein? Diga comigo: maldições ocultas. Mais forte: maldições invisíveis, imperceptíveis. Quantas vezes em nossas vidas o céu se fecha e não sabemos porquê? Quantas vezes em nossas vidas pragas, destruições, perdas acontecem e não sabemos o porquê. Davi foi praticamente uma vítima de uma situação. Ele era rei, ele tinha necessidade de ter censo, ele precisava saber quem era o seu exército. Agora, você pode organizar sem exaltar. Diga comigo: organizar sem se exaltar. Então Davi precisava de uma organização. Lógico, certíssimo. Como é que você vai fazer guerras? Como é que você vai fazer distribuições de responsabilidade? Como é que você vai planejar se você não tem organização? Você não sabe quantas pessoas você pode contar, você não tem os dados, os números. Importantíssimo. Deus não aborrece os números, Deus não amaldiçoa os números. Tanto que na Bíblia tem um livro que se chama o livro dos números, que é um dos livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodos, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então número é um nome de um dos livros, né, da Bíblia. Você vê que Deus não aborrece os números, não tem que ter essa super preocupação. Mas a Bíblia diz que surgiu no coração de Davi um desejo, e ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. E olha, tem algumas escolhas que fecham os céus em nossas vidas, sem sabermos. Levanta a tua mão, você que está na TV, na rádio, me acompanhando, você que está aqui dentro, né, presencial, levanta a tua mão e diga: todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões vão ser alinhadas com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu dou ao Espírito Santo o direito de me instruir pela sua palavra. Aleluia, aleluia. Davi nunca imaginou que aquela decisão aparentemente necessária, aparentemente lógica, viria a virar contra ele, viria a prejudicá-lo no mundo espiritual. Exemplo de decisões e escolhas que fazemos, que fecha os céus em nossas vidas. Mas a Bíblia diz uma coisa muito importante aqui. Diz assim: ele foi, Joabe tentou resisti-lo, os oficiais tentou dizer: mas rei, para com isso, nós não precisa, nós não estamos em época de guerra, né? Vai ser um esforço muito grande, vai demandar muito. Não, eu quero. Sabe quando você quer uma coisa? Quer até o fim. Foi assim. E ele prevaleceu. Ele era rei, ele tinha a palavra final. Vai, conta. Contaram, tá bom. Foi assim, seja feito conforme você quer. Eles voltaram, trouxeram os números, e aí o coração dele começa a sentir culpa, a sentir acusação. A Bíblia diz que o coração dele lhe pesou. Interessante, a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Diga comigo: sem fé é pecado. Por que, bispo? Porque quando você está fazendo uma coisa sóbria, quando você está fazendo uma coisa boa, você tem que ter firmeza e segurança, você tem que ter autoridade, você tem que ter muita... Mas peraí, eu estou dentro da vontade de Deus. Quantos concordam que nós andamos pela vontade de Deus, e pela vontade de Deus nós saímos e nós entramos? O Senhor teu Deus abençoe a tua entrada e a tua... De novo, o Senhor teu Deus abençoe a tua entrada
e a tua saída. Você vai entrar, você vai sair sem nenhuma culpa. Deus vai abençoar você. Você vai estar na perfeita vontade de Deus. Pode ser amém? Mais forte? Amém? Às vezes as pessoas sentem culpa. E Davi sentiu culpa. Por que ele sentiu culpa? Porque ele tomou a decisão e não era uma decisão necessariamente errada. Não tinha nenhuma intenção, não tinha nenhuma motivação aparentemente errada. Aparentemente. O problema é que estava lá por trás da aparência. Depois ele foi botar a mão na consciência e dizer: realmente, para que eu fui fazer isso? E aí ele começou a sentir culpa. Aí ele começou a sentir coração, fiz uma decisão errada, não foi legal. Por quê? Porque ele se orgulhou dos números. Quando ele soube a potência que era o exército dele, quando ele pegou conhecimento, quando ele pegou ciência de que ele tinha um exército muito forte, talvez o maior de todos. Tem coisas que é melhor a gente nem saber, sabia? Deixa Deus te abençoar, deixa Deus te multiplicar, deixa Deus te fortalecer suas finanças, deixa Deus multiplicar a sua vida, deixa Deus visitar você. Não fica com aquela coisinha assim, né? Bem, às vezes assim, bem miudinha ou medíocre, né? Quantos são? Tem isso, eu vou ter aquilo, vou chegar no final do ano, eu vou fazer assim. Deixa eu te falar uma coisa: libera. Por quê? Porque quanto mais você liberar, mais Deus vai te dar. Mas Deus vai te dar. Mas Deus vai te dar. Tem gente que diz assim: não vai dar, tá vendo? Porque, olha aqui, 2 mais 2 é 4 e tal. E é importante, eu sou uma pessoa de planejamento. Eu gosto muito do planejamento. Eu acredito que eu tenho que planejar e tenho que crer. Planejamento põe meu pé no chão. Minha fé põe meu espírito no céu. Mas eu tenho que ter o pé no chão. Agora, eu não quero ser amarrado pelo meu planejamento. Eu não quero ser preso pelo meu planejamento. Eu não quero ser confinado pelo meu planejamento. É importante você ter planejamento na vida. É importante você saber o controle de todas as áreas da sua vida. Mas você não confie nelas. Elas não são a sua fortaleza. Não é porque você tem isso que você faz aquilo ou aquilo outro. A Bíblia diz lá no livro de Tiago: se Deus quiser, faremos isto e também aquilo. Não é? Pode ter dinheiro, pode ser que você vai fechar o ano com muita conquista financeira, e aí eu vou viajar, eu vou ficar 6 meses, eu vou ficar 3 meses, eu vou tirar num ano de licença. Coloque aí, um vírgula, se Deus permitir. Se Deus permitir, porque pode ser que você nem vá. Mas eu tenho dinheiro, mas vai dar tudo certo. E aí, sabe lá o que Deus quer de você? Sabe lá o que vai ser com a situação da família ou dos negócios, uma situação improvisada, imprevista? Deixa eu te dar um conselho. Você quer vencer? Dependa de Deus. Comece a orar, comece a dizer: eu estou gerando no céu, eu quero terminar esse ano, eu quero passar 3 meses, 6 meses, eu quero tirar um ano, eu vou fazer um projeto assim, mas eu estou em oração. Antes de planejar na terra, planeje no céu primeiro. Planeje no céu. Pode dar uma salva de palmas. Planeje no céu. Não confie só na sua organização. Davi fez tudo aparentemente certo. Não tinha aparentemente nada errado. Ele foi fazer uma coisa que poderia ser extremamente benéfica, sóbria para um bom rei. E Deus falou: Davi, você contou esse grupo, esse povo, para confiar neles, é? Não tinha pensado nisso, Senhor. Não tinha pensado. Não vi. Eu não percebi isso. Tem coisas que a gente às vezes toma em decisões que você tem que voltar. Às vezes é uma insensibilidade com uma pessoa, às vezes é um maltrato, às vezes é uma resposta ríspida, às vezes é um descaso, às vezes é um descaso involuntário com o filho, a filha. Pai, você pode ir comigo? Mãe, você pode, né? Tá, filho, depois a gente fala. E aí depois, peraí, vem cá, filho, vem cá. Peraí. Papai estava com a cabeça em outro lugar. O que você quer mesmo? Vem cá. Porque você sente. Quantos querem ser uma pessoa que tem essa sensibilidade? Levante a sua mão. Davi tinha essa sensibilidade. E ele
sentiu que ele tinha errado, e o profeta veio a ele, e o profeta trouxe uma palavra a ele, dizendo: olha, foi mal, pegou. E Deus, o Senhor é eterno, te propôs 3 coisas, pode ser uma das 3 maldições na sua vida: 7 anos de fome, Deus me livre, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias. E ele falou: não, mas menor, 3 dias, e na mão de Deus, porque o Senhor é Deus de misericórdia, e ele conhecia o coração de Deus. E aí ele começou a pensar: como eu vou apagar as consequências da decisão errada que eu tomei? Quando você tomar uma decisão errada, o que você vai fazer? Tomou, aconteceu, não devia ter acontecido, ou você nem viu, mas fez. Não fez com maldade, não fez com previsibilidade, fez achando que era o melhor, mas foi mal. E aí, o que você vai fazer? Se culpar? Vai fazer o quê? Se mutilar? Não, vamos para o arrependimento. Quantos concordam que Ele é poderoso para perdoar nossas iniquidades e para apagar nossas transgressões? Dê uma salva de palmas. Isso é a maior graça do nosso Deus. Perdão, perdão, Senhor. E foi o que Davi disse. Ele começou a dizer: Senhor, perdão, perdão, fui eu que errei. Essas pessoas não fizeram nada. Veio uma epidemia, uma cólera, veio alguma doença, e começou a ceifar pessoas. E ele disse: Senhor, perdão, fui eu. E aí ele começou a buscar Deus, aonde ele ia amenizar aquela situação. Ele não ficou em casa, ele não ficou: bom, o povo vai morrendo, não morreu ninguém na minha família, então, tranquilo. Não, ele era sensível, ele era responsável, e ele foi buscar a Deus. Em outras palavras, em dias de hoje, ele foi fazer campanha. Ele foi para o altar, chorar, clamar, dizer: Deus, apaga a minha decisão errada, apaga a minha transgressão, me perdoa, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes isso acontece com você, comigo. Você maltrata um funcionário, maltrata uma pessoa imperceptivelmente. Eu acredito que conscientemente ninguém faz isso. Pelo menos ninguém nosso. O povo de Deus faz isso. Quero ouvir um amém? Eu acredito muito na bondade do coração do povo de Deus. Mas às vezes você faz sem, para você não foi rispidez. Você, assim, foi espontâneo. Não tinha uma... Mas a pessoa interpretou, a pessoa entendeu. E depois você diz: Senhor, eu fui indelicado. Eu já fiz isso. Eu já tive que ligar para algumas pessoas. Vou dizer: querido, eu estou te ligando. O que foi, bispo? Estou te ligando porque meu coração pesou. O que foi, bispo? Meu coração, eu achei que eu fui indelicado com você. Foi não, bispo. Foi não? Você não sentiu não? Ah, então tá, obrigado. Que alívio, porque eu achei que eu fui duro, fui ríspido. Porque a gente na correria, na pressão, nem sempre você consegue dar toda a atenção, tudo aquilo que às vezes as pessoas precisam. E olha, gente, às vezes acontece com o marido e com a esposa, sabia? Às vezes acontece com pessoas íntimas, perto. Às vezes acontece com chefes, acontece com subordinados, acontece na vida. Isso acontece. São situações que podem vir. Erramos e isso fecha os céus, porque você tomou uma decisão, porque você fez uma escolha que não percebeu, que não viu, involuntariamente, e isso fecha os céus. E começa a vir uma situação. O que está acontecendo? Por que as coisas estão dando errado? Por que eu estou andando para trás? Por que eu estou perdendo? Por que, no caso de Davi, por que tem gente morrendo? Por que a epidemia é essa? Como é que foi? Ele foi buscar Deus: Senhor, por que aconteceu? E aí Deus mandou o profeta Gade, que era amigo dele, pastor dele, sacerdote dele, chegar e dizer: Davi, esse negócio foi essa decisão que você tomou. Aquela decisão está trazendo essa consequência. Perdão, Deus, perdão, Senhor. Onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer agora para limpar isso, para me redimir com o Senhor? E ele vai num lugar, e vai em outro, e vai em outro, e chega no momento que ele estava em uma oração num campo. Ele foi orar e foi buscar Deus, e naquele lugar onde ele estava em oração, de repente ele tem uma visão do anjo, e o anjo está com a espada nas mãos, e ele olha o anjo, e ele diz: Senhor, fui eu que errei. Essas pessoas não merecem esse sofrimento, não merece isso, fui eu, perdoa, Senhor. E aí o anjo diz: está perdoado, não vou tocar mais, pelo arrependimento do seu coração. Diga comigo: arrependimento anula e cancela a ofensa.
Não, mais forte. Arrependimento anula e cancela a ofensa. Vamos dar uma salva de palmas. Eu amo essa palavra. Amo essa palavra. E não é só no mundo espiritual, não. É no mundo físico também. Quem é que é abordado por alguém e diz assim: perdoa, foi mal. Não vou me justificar. Foi mal, foi ruim. Não, eu sei, perdoa. Concorda que é como água na ferida? Lava. É ou não é? Esfria, refrigera. É ou não é, gente? Porque você diz: poxa, você me machucou, você me feriu. Poxa, não podia ter feito isso. Mas espera aí, não está certo isso. Aí a pessoa volta e diz: foi mal, não, desculpa, perdão. E dá um toquinho na sua mão. Apagou tudo. E ainda teve crédito. Porque ela cresce para você. É assim ou não é? Mais forte. É assim. Porque o arrependimento, ele tem um poder tão grande de apagar a ofensa, de anular, e ainda dá um passo para frente. Porque a pessoa cresce ao seu coração. Ela cresce aos seus olhos. O arrependimento anula a ofensa. Diga comigo: arrependimento anula a ofensa. E Davi fez isso. Quando o anjo o viu, o enxergou, ele já estava no chão, de joelho, clamando, com as mãos levantadas, chorando: Deus, perdoa, fui eu, perdão. Pronto, está perdoado. E aí chega o profeta e diz: agora vá e levanta um altar ao Deus dos exércitos, que é o Deus dos seus pais, ao Deus da nossa terra, ao Senhor dos senhores, e levanta o altar e oferece sacrifício. Aonde eu vou fazer isso? Tem tanto lugar. Lá, aonde você alcançou perdão, lá, aonde você alcançou arrependimento, lá, aonde você entendeu que você errou, ele levantou um altar e acabou a praga. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Você que está me acompanhando pela TV, presta atenção. Se você vai para o altar de Deus, se você vai em arrependimento para o altar do Senhor, Deus cancela toda ofensa e acaba qualquer praga na sua vida. E no lugar da praga vem a bênção e a prosperidade e a restituição para você. Que coisa boa. Levanta a sua mão e diga: aleluia. Quantos querem anular toda maldição que possa estar agindo na sua vida, sem você perceber, decisões que você fez, escolhas do passado, né? Eu tenho certeza que conscientemente você não tem, até porque eu acredito no seu bom coração, mas pode ter sido escolhas, atitudes, né? Pode ter sido situações que envolveu no passado, que você nem se lembra, isso está fechando os céus. Só até hoje, o Espírito Santo, a partir de agora, vai abrir os céus na sua vida. Você pode dizer: eu recebo? Levanta a tua mão e diga: em nome de Jesus, a praga e as maldições não vão agir na minha vida. Diga: o arrependimento cancela a ofensa e libera a bênção do altar. O sacrifício traz a bênção do Senhor na minha vida. Diga: hoje, em nome de Jesus, os céus vão se abrir na minha vida e uma nova história vai começar no meu relacionamento, nas minhas emoções, na minha família, nas minhas finanças e na minha saúde. Amém. Aleluia.